E pessoal, boa noite. Então, hoje a gente vai iniciar o capítulo 2, né, a unidade 2 do Direito Internacional Público, que trata do Estado. Bem, quando a gente fala em Estado, lá já nas aulas de ciência política, a gente sabia que o Estado é um sujeito, a gente sabe que o Estado é um sujeito, né, uma pessoa jurídica, e aprendemos que ele é um sujeito de direito internacional público e que ele possui 3 elementos constitutivos, né? Um Estado é constituído por 3 elementos: povo, território delimitado e poder. Bem, a primeira característica que interessa para o direito internacional público é o território delimitado, porque a gente sabe que em seu território o Estado exerce uma jurisdição, né? E é importantíssimo a questão da jurisdição dentro do direito internacional público. Então vamos lá. Em linhas gerais, todo Estado possui o direito de exercer 2 tipos de jurisdição: a jurisdição pessoal e a jurisdição territorial. Bem, a jurisdição pessoal, ela está ligada à nacionalidade de um indivíduo, né? Então, por exemplo, se eu sou brasileira, o Estado brasileiro exerce sobre mim a jurisdição pessoal. Isso significa que em qualquer lugar que eu esteja no mundo, né, eu tenho direitos e deveres com o Estado brasileiro, para com o Estado brasileiro e do Estado brasileiro comigo. Mas ele também exerce a jurisdição territorial, ou seja, uma série de competências, né, que ele tem autoridade dentro do seu território. E aí, a jurisdição territorial, ela independe de nacionalidade, né? Não interessa se é um brasileiro ou um estrangeiro. Se ele está no território brasileiro, ele está sob a jurisdição brasileira. Bem, então vamos lá. Quando a gente fala em território, a gente está falando do espaço territorial, né? O território em si, a terra, solo, subsolo e por aí vai. O espaço aéreo, né? Que são perpendiculares, que são traçadas, né? Acima do território, que é o espaço aéreo territorial. O mar territorial, a zona econômica exclusiva, que não é território, mas é exclusividade de exploração econômica. Enfim, os rios dentro do território, lagos, enfim, todo esse conjunto, né, vamos falar, de áreas, né, terrestres, lacustres, enfim, que pertence a esse Estado. Bem, o que interessa pra gente é que dentro desse território o Estado possui jurisdição geral e exclusiva. O que isso significa, gente? Que a jurisdição territorial de um Estado, ela é dotada de generalidade e de exclusividade, né? São as 2 características. Quando nós falamos em generalidade, nós estamos falando o quê? Que o Estado exerce todas as competências: legislativa, administrativa e jurisdicional no seu território. Então, não há nenhuma outra competência delegada a outro ente. Pertence ao Estado todas as competências. Voltando, legislativa, administrativa e jurisdicional. E além dessa generalidade, a jurisdição, ela também é exclusiva, ou seja, o Estado não enfrenta nenhum tipo de concorrência com outra autoridade, tá? Ou com outra soberania, com outro Estado. Ele não enfrenta nenhum tipo de concorrência no quê? No cumprimento das suas competências, certo? Então, o exercício dessas competências todas, legislativa, administrativa e jurisdicional, pertence exclusivamente ao Estado, certo?
Não pode haver nenhuma outra soberania, nenhuma outra autoridade que concorra com o Estado no exercício dessas competências. Então, sempre a gente fala assim, o Estado, ele possui jurisdição pessoal, que diz respeito à nacionalidade, a gente vai ver, né, na próxima aula, e jurisdição territorial, sendo que essa jurisdição, ela é geral e exclusiva. Ao Estado, compete o exercício de todas as competências, legislativa, administrativa e jurisdicional, e de forma exclusiva, sem concorrência com nenhuma outra soberania, nenhum outro Estado, nenhuma outra autoridade. Beleza? Bem, então a gente vai começar falando sobre território. Aquisição e perda de território de um Estado. Bem, por que eu tô falando aquisição e perda do território junto? Porque hoje em dia, tá? A aquisição de um território por parte de um Estado geralmente acarreta na perda deste território para outro Estado, certo? Então, nós temos algumas formas de aquisição de território. A primeira é a aquisição por descoberta, a famosa terra nullius. Bem, o que é isso, gente? É claro que essa forma de aquisição, ela é muito mais histórica, certo? A aquisição por descoberta, tá? É quando um Estado adquire um território que não pertencia a ninguém, né? É a terra nullius. Ou seja, era um território desconhecido, inabitado, que o Estado descobre e aí adquire, incorpora ao seu território original, certo? Bem, para ser uma aquisição por descoberta, o Estado não pode encontrar resistência de um outro povo, de uma outra parte. Ele ocupa sem que haja resistência. Gente, um exemplo claro que nós temos, né, de aquisição de território historicamente é o Brasil, né? Na verdade, Portugal. O Estado de Portugal descobriu o Brasil e adquiriu o território, passou a exercer o domínio territorial sobre ele. Tanto é que antigamente Portugal, né, era chamado Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, porque ele incorporou esses dois territórios no seu domínio e incorporou em seu estado, certo? Bem, nós temos também uma segunda forma de aquisição de território, que é a aquisição por conquista. Bem, aí já é diferente. A aquisição por conquista, ela decorre de quê? De uma guerra. Há o emprego da força, tá? Para a aquisição deste novo território. E você encontra o quê? Uma resistência. Então, a por conquista é exatamente uma guerra, uma batalha. Dois estados, né, lutam por um território e aí um vence, tem um vencedor. E o fruto, né, dessa vitória é a aquisição deste território. Ou seja, o país vencedor e o estado vencedor, ele passa a exercer o domínio territorial dessa área, né, em razão de uma conquista, de uma batalha. Então, há o emprego da força. Seja um emprego unilateral, porque há uma dominação, seja uma guerra, certo? Mas nós temos na aquisição por conquista o emprego da força. Bem, esses dois exemplos, eles são históricos, né? Muito mais históricos do que hoje em dia a gente encontra. Hoje, a aquisição de território ocorre muito mais por outros dois sistemas, né? Dois caminhos. Nós temos hoje em dia a aquisição de território
mediante cessão onerosa ou gratuita. Então, é quando um estado adquire um território, né? Porque ele é cedido por outro estado. Então, um estado cede um território a outro estado. Essa cessão, ela pode ser onerosa ou gratuita. Ela pode vir mediante uma contraprestação, né? O pagamento de uma quantia. Eu já dei esse exemplo para vocês, o caso do Acre, né? O Brasil, mediante cessão onerosa de território, comprou o Acre da Bolívia. Ou ela pode ser gratuita, simplesmente em razão de acordos de paz, tratados de paz, pode haver uma cessão gratuita de território. Gente, tem um parênteses aqui, essa cessão de território, além de gratuita ou onerosa, ela, na maioria das vezes, ela é permanente, né? Lembrem do Acre, ela é permanente. Mas nós temos alguns casos onde nós temos uma cessão temporária de território, tá? Então, é quando um estado, por um período de tempo, cede este território a outro. Bem, isso não é muito comum. Nós temos o caso de Taiwan, que já foi objetivo de conflitos, né? Quase, não foram guerras, mas foi cedido e eles não queriam voltar. Enfim, isso não é muito comum porque pode causar problemas diplomáticos, né? Então, mas nós temos sim, nós temos até mesmo um tipo bem peculiar de cessão de território temporária, desculpem, aqui no Brasil. Nós temos a base de Alcântara. O Brasil cedeu a base de Alcântara, um pedaço do nosso território, para pesquisas aos Estados Unidos, né? Foi um tratado bem peculiar, porque eles estão ali para poder fazer pesquisas onde o Brasil iria ou deveria ter todo o conhecimento do que está sendo feito dentro da base de Alcântara. A gente não sabe efetivamente se o governo brasileiro tem acesso a esses dados, mas o Brasil cedeu por um tempo esse pedaço de território para pesquisas aos Estados Unidos. Mas isso não é tão comum, né? É feito mediante tratado. A cessão de território gratuita, onerosa, temporária ou permanente, ela é sempre feita por meio de tratado. É importante vocês gravarem isso. Bem, e nós temos a última forma, e essa sim, cada vez vem crescendo mais na atualidade, que é a atribuição de território por decisão política de uma organização internacional. Olha, prestem atenção, eu não falei aquisição, eu falei atribuição. Por quê? O que acontece, gente, quando é uma atribuição por decisão política de uma organização internacional? Normalmente, você tem uma organização internacional que intervém porque é uma área, um território que gera um conflito, né, entre dois estados. E aí, este conflito será solucionado pela organização internacional, que vai dizer a quem pertence essa área objeto do conflito. E os estados vão acatar a decisão desta organização internacional. É uma forma bastante civilizada, que hoje vem crescendo cada vez mais, porque até mesmo quando os países querem se separar, a decisão política, a atribuição de território por decisão política, ela vem sendo usada. Mas ela não é nova, não. Pra vocês terem uma ideia, nós tivemos uma decisão política, que na verdade depois virou um tiro no pé, mas nós tivemos uma decisão política tomada pela ONU, tá?
quando da partilha da Palestina. Então, vamos lá. O que acontece? Havia uma questão, né, significativa com essa questão do Estado da Palestina, Estado de Israel, enfim. E aí, por decisão política, a ONU criou o Estado de Israel, partilhou a Palestina, tá? Em 1947, olha para vocês verem. Foi um tiro no pé, porque a gente sabe que como a ONU, ela não ocupa o território, ela não pega o território e dá àquele país, na verdade, eles deveriam ocupar. A parte a quem foi dado o território tem toda a obrigação de ocupar. A decisão, ela é apenas de destinar aquele território, foi apenas de partilhar a Palestina. E aí acabou sendo um tiro no pé, a gente vê o problema da faixa de Gaza, enfim. Mas nós temos vários casos de sucesso. Hoje em dia, gente, depois de movimentos separatistas, guerras civis, porque queriam se separar, criar um novo Estado, nós tivemos alguns exemplos que foram de sucesso. Timor. Antes a gente tinha o Estado Timor. Só. E aí houve a separação. O Timor-Leste, né, era um grupo separatista que queria criar o país. E foi criado, né? Nós temos o mais bacana de todos, que teve dia e hora para se separarem. Hora não, mas teve dia marcado para se separar, que é Sérvia e Montenegro. Vocês são novos, não sei se vocês se lembram de... Sérvia e Montenegro era um estado só. Um estado até super popular no vôlei, enfim. E eles resolveram se separar. E aí houve uma decisão política de uma organização internacional, né, da ONU no caso, e eles tiveram uma data para se separar. Então, um determinado dia, Sérvia se tornou um estado e Montenegro se tornou outro estado, cada um com a atribuição do seu território, a população, e ok, deu super certo. Então, essa é a forma mais pacífica, moderna, e que vem sendo fomentada na ordem internacional, que é a atribuição do território por decisão política de uma organização internacional. Bem, a segunda parte que a gente fala de território é a questão da delimitação territorial. Gente, é importantíssimo que o território de um estado, seja bem delimitado. Por quê, gente? Porque ele só consegue exercer a sua jurisdição sem ter maiores problemas, né? Se houver uma delimitação, né, bem feita, ou seja, se for visível as fronteiras daquele país, daquele estado, certo? Então, a partir do momento que você tem a fronteira bem delimitada, não há problema de jurisdição. E aí, os estados, ainda mais estados vizinhos, eles têm que, por meio de tratado, delimitar os seus territórios, né? O que a gente chama de linhas limítrofes. Então, até onde é o território do Brasil, aonde começa o território da Argentina e por aí vai. Bem, então nós temos alguns critérios que podem ser utilizados pelos estados vizinhos para determinar a sua fronteira, delimitar a área do território. Bem, nós temos dois grandes grupos ou dois grandes critérios que podem ser utilizados. O primeiro é o que nós chamamos de linhas limítrofes artificiais. É quando os estados utilizam dessas linhas limítrofes artificiais para estabelecerem a sua fronteira. Bem, as linhas limítrofes, artificiais são as chamadas linhas geodésicas. Vocês devem ter estudado isso lá em geografia, no ensino médio ainda, não sei se vocês vão lembrar. Mas o que são linhas geodésicas, gente? São os paralelos e os meridianos. Lembram quando vocês estudavam paralelo e meridiano? Meridiano
de Greenwich, enfim. Os estados podem utilizar esses paralelos e meridianos, tá, para estabelecer a área do seu território. Então, eles podem combinar paralelo e meridiano, pode traçar diagonal, enfim. Isso vai estar dentro do tratado que determinou a fronteira, certo? Mas eles usam isso. A gente tem um exemplo clássico, eu não sei se já tiveram oportunidade de ler ou de ver, porque isso mostra até em filme, de linhas geodésicas utilizadas para separar, né, os estados, que é o caso dos Estados Unidos e Canadá. Eles usaram, né, um paralelo, e aí aquele paralelo é a base para a definição do território. Então, do paralelo para baixo pertence aos Estados Unidos e do paralelo para cima pertence ao Canadá. E é muito legal isso, porque como eles usaram um paralelo, nós temos um lago, né, que corta, que está nos dois países. Então, você vai navegando pelo lago, e você tá nos Estados Unidos, você ultrapassou o paralelo, você tá dentro daquele mesmo lago e já está no Canadá. É claro que eles fazem uma política de proteção conjunta, né? De fronteira e tal. Mas é um exemplo clássico de um paralelo que foi utilizado para determinar o território dos dois países, Estados Unidos e Canadá. Bem, além dessas linhas geodésicas, né, que são os paralelos e meridianos, também podem ser utilizados linhas limítrofes naturais, ou seja, quando você determina o território com base em linhas naturais. O que significa isso? Deixa eu explicar melhor. Quando você escolhe um rio, uma cordilheira, tá? E utiliza, né, essa estrutura natural para poder determinar a fronteira dos estados vizinhos. E é muito bacana quando a gente vê a escolha dessas linhas naturais, porque tem várias formas de se determinar utilizando, tipo, uma cordilheira, um rio. Então, por exemplo, a gente tem a questão do Divortium Aquarium. Chama isso mesmo, gente, Divortium Aquarium. Que eles pegam uma cordilheira e um dia de chuva, a chuva cai. Quando se divide a chuva, é onde é o limite, é onde é estabelecida a fronteira. Isso é a título de curiosidade, tá, gente? Eu não vou cobrar de vocês Divortium Aquário, essa questão de como se cria, porque cada país pode usar qualquer linha natural e criar da sua forma. Mas tem essa, ou tem quando você tem, coloca traça uma linha sobre o cume das cordilheiras, e uma parte é de um país, a outra parte é de outro país, caso Chile e Argentina, né? Você traça a partir da cordilheira a fronteira dos países. Ou você pode utilizar rio, né? Uma margem do rio pertence a um país e a outra margem do rio pertence a um outro país. Nós temos isso, né? Quando a gente pega a fronteira Brasil, Argentina e Paraguai, nós encontramos, né, a tríplice fronteira, nós encontramos as margens do rio em países diferentes, né? Então, é o que nós chamamos de equidistância. Eles pegam o ponto central das duas margens, né, equidistância, e aí um pertence ao país e o outro pertence ao outro. Ou senão você pode pegar linha do Talveg, isso é para quem é engenheiro, que é a parte mais funda do rio, e traçar a fronteira. Enfim, isso tudo são exemplos. Lembrem-se, eu não vou cobrar de vocês esses nomes, é só para vocês entenderem que são utilizados os rios, as cordilheiras, montanhas, enfim, para se determinar
as fronteiras, né, dos países vizinhos e assim terem os seus territórios delimitados onde não há nenhum problema de jurisdição. Então, é importante, o mais importante dessa delimitação de território é ter uma jurisdição, poder exercer a jurisdição sem qualquer dúvida, né? Sem qualquer conflito diplomático, porque saiu da sua jurisdição e entrou na jurisdição de outro país. Ou seja, se você entra na jurisdição de um outro país, lá você o que vigora é a ordem jurídica daquele país, e aí poderia dar um conflito diplomático, né? Um incidente diplomático sério, até mesmo porque as legislações são distintas. Bem, nós vamos terminar a aula por aqui, porque na próxima aula eu vou falar sobre imunidade à jurisdição estatal. Nós vamos falar sobre privilégios diplomáticos e privilégios consulares, tá? Então, a gente se fala ao vivo na próxima aula. Um beijo para vocês. Na próxima aula eu vou tirar as dúvidas todas. A gente faz uma rápida revisão se for necessário e tirar as dúvidas todas. Boa noite.